Vamos fazer agora a correção de geografia. Primeiramente, eu vou fazer a leitura novamente do texto só para vocês lembrarem, tá? Como foi exemplificado na música, a cidadania não é uma conquista fácil. Ela precisa ser construída. Sua construção começa por condições políticas existentes, pelos valores passados pelas famílias, depois reforçados na escola e, por fim, em vários canais de participação popular. A criança entende desde cedo que tem seu lugar na sociedade e que precisa aprender a conviver de forma respeitosa e integrada com as outras crianças e com os adultos também. Ela aprende a se respeitar, a exigir respeito e percebe que o limite da sua liberdade está na liberdade do outro. Uma das principais formas de participação do cidadão em sociedade é exigir a atuação correta do poder público. O poder público corresponde aos órgãos do governo que representam o Estado. Existem várias formas de mostrarmos ao governo qual é a nossa vontade, uma vez que ele tem o dever de representar o povo e cuidar para que a vida em sociedade seja bem organizada. Nos municípios, algumas dessas formas são os conselhos municipais, a Câmara Municipal e a Prefeitura. A Prefeitura e a Câmara Municipal são os locais onde encontramos, respectivamente, o prefeito e os vereadores, que são escolhidos pelos habitantes do município em eleições, como os principais representantes e membros do governo municipal. Enquanto os vereadores criam e votam as leis que serão aplicadas, cabe ao prefeito executá-las. Os conselhos municipais são reuniões dos moradores dos bairros do município, onde se discute quais as necessidades daquele local com relação ao atendimento à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, dentre outros. Os resultados dessas reuniões são encaminhados à Prefeitura e à Câmara Municipal, para que prefeito e vereadores possam verificar como atender a essas solicitações. Lembraram? Vamos para os exercícios. Exercício 1. A consciência da cidadania é pronta ou é construída dia após dia? É construída dia após dia, ou seja, é um exercício. Ela não é uma conquista fácil, pois tem que ser construída diariamente. Verifiquem se a resposta de vocês, pelo menos, é parecida, está querendo dizer a mesma coisa que a Pro colocou aqui. Não precisa ser igual, tá bom? Exercício 2. Qual é o primeiro lugar onde a criança aprende a desenvolver sua autonomia e ocupar seu lugar na sociedade? O primeiro lugar onde a criança aprende a desenvolver sua autonomia e ocupar seu lugar na sociedade é a própria família. É a convivência na família, certo? Agora, nós vamos fazer a correção de história, tá? Primeiramente, tinha um texto, um pequeno texto aí que vocês deveriam ler para poder responder as questões. Vamos lá, página 38 de História. Na cidade de São Paulo, encontramos grande quantidade de museus. Para quem quer aprender mais sobre os povos do passado, vale a pena visitar o Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo.
Criada em 1989, essa instituição conta com mais de 150 mil objetos de sociedades antigas da África, da Ásia, da Europa e da América. O museu possui também mais de 60 mil obras, como livros, revistas e publicações raras. Que tal conhecer esse museu em São Paulo? Para mais informações, acesse o endereço eletrônico. Vamos fazer a correção agora das questões da página 39. Agora, responda as questões. 1. Onde se encontra o museu citado? Vamos ver. O Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo encontra-se na cidade de São Paulo. 2. Quantos objetos ligados às sociedades antigas esse museu apresenta? O Museu de Arqueologia e Etnografia conta com mais de 150 mil objetos de sociedades antigas. 3. Esse museu possui livros e outras publicações? Quantos? Sim, esse museu possui mais de 60 mil obras, como livros, revistas e publicações raras. Próximo. Você conhece outro museu que apresenta objetos de povos antigos? Caso conheça, escreva sobre ele. Essa questão era uma questão pessoal, tá? Mas eu vou dar algumas sugestões. Nós temos aí o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, né? Nós temos o Museu dos Povos Indígenas Oiapoque, no Amazonas. E nós temos o Museu Afro-Brasil, no Ibirapuera, em São Paulo. Então, essa questão vocês poderiam pesquisar na internet também, tá bom? Uma dica: na hora que vocês forem fazer a correção, ver esse vídeo, pausa na questão que você errou e verifica. Não precisa deixar passar o vídeo inteiro, pode dar uma pausa, por isso que está sendo gravado, tá bom? Que vocês podem pausar e verificar, e depois que verificou, passa para a próxima questão. Após a correção, nós iremos continuar o nosso estudo de geografia sobre o território brasileiro. Vocês irão abrir agora o livro na página 29 e vocês vão escutar a leitura e a explicação da professora, tá bom? Unidades político-administrativa oficiais nacional. O Brasil é um país de dimensões continentais. Administrar um espaço tão grande não é tarefa fácil. Assim, o território é subdividido e organizado politicamente em espaços menores. O menor espaço político-administrativo do Brasil é o município, que é um território constituído pela área rural e urbana. Então, para melhor administrar o Brasil, como ele é um país muito grande, e faz parte do continente americano, é um país muito grande, ele precisou ser dividido em várias partes. E a parte menor que tem dessa divisão é o município. Tá? E o município é dividido também na área rural e urbana. Então, no nosso caso, nós moramos, a escola
alguns alunos moram em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é um município, mas São Bernardo do Campo tem duas áreas. Tem a área urbana, que é onde fica a cidade, onde a gente mora, e a área rural, que é aquela área onde tem sítios, é mais afastado do centro da cidade, onde tem sítios, chácaras, fazendas. Na página 30, nós continuaremos esse conteúdo. Então, primeiro, como eu falei, nós moramos no município. No entanto, o município fica dentro de um estado, tá? Então, ó, os municípios encontram-se agrupados em um estado. No nosso caso, é o estado de São Paulo. São Bernardo do Campo fica dentro de São Paulo. Por sua vez, os estados se encontram unidos em regiões, espaços maiores. Então, os estados, vocês olhando essa imagem, vocês verificam que os estados, eles são divididos em regiões. E as regiões estão pintadas com cores diferentes. Então, no caso, São Paulo, que é o estado que a gente mora, ele fica na região sudeste, tá? Então, os estados estão em grupos de regiões. Nós temos a região norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. São 5 regiões. Cada estado possui um município sede, chamado de capital. É aquele município onde se concentra a administração do estado, que seria onde fica a sede do governador. No caso de São Paulo, nosso estado, a capital de São Paulo se chama também São Paulo. A capital do Rio de Janeiro se chama Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro. A capital de Minas Gerais se chama Belo Horizonte, é o município de Belo Horizonte. O agrupamento de regiões resulta na federação, no nosso caso, o país chamado Brasil. Então, as regiões todas juntas formam o Brasil, o nosso país. A capital do nosso país é o município de Brasília, que fica localizado no Distrito Federal. Municípios, estados e Distrito Federal também são chamados de unidades da federação, pois todos eles são as partes que compõem o território brasileiro. Agora, vamos ver um pouquinho as regiões. Nós temos 5 regiões. Nós temos as regiões, a região norte, que fica o Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia e o Acre. Região nordeste, que fica o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Região sudeste, que fica os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nós somos da região sudeste. Região sul, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a região centro-oeste, que fica o Mato Grosso do Sul, o Goiás e a capital do Brasil, que é o Distrito Federal, que é Brasília. Agora, vocês irão realizar as atividades das páginas 31 e 32. E na próxima aula, nós faremos a correção. Combinado?